Aqui o snowboarding também é como a patinação. Se você, cara, se você pratica o negócio, você sabe, porra, lindo. Aí é lindo, mas não é o caso da maioria, né? Então, é uma modalidade de ancoragem. Patinação de velocidade é a minha preferida. Porque aqui a gente narra. Aqui, ó, é rádio, entendeu? É porradaria. É como o ciclismo de velocidade da Olimpíada de Verão. É exatamente igual. É um velódromo, entre aspas, né? Que você tem uma pista de gelo em formato de circuito, oval, e porradaria, filho. Quem chegar na frente ganha. É isso. Tem, claro, tem as modalidades combinadas, como tem também no ciclismo de velocidade, por equipe, por tempo, tem tudo isso. Mas é você estar de olho no tempo, quem está na frente, quem vai passar. Então é de muita adrenalina. Então é uma delícia narrar isso aqui. Eu fazia em Vancouver as eliminatórias, às vezes as eliminatórias duravam 3 horas, assim, por equipes. Você tem 3, 4 baterias com um monte de gente e tal. Cara, eu me divertia demais. Puta, era maravilhoso. Porque você tinha a primeira eliminatória, as baterias eliminatórias, e aí as classificatórias para as finais. E as finais eram no outro dia. Cara, era muito foda. Tipo, eu adorava fazer. Porque a adrenalina da chegada é incrível. É Fórmula 1, mas no espaço curto. As provas são curtas. Então é como natação, 100 metros rasos do atletismo, como os 50 metros da natação. É porradaria, entendeu? E aí eu gosto mais. Confesso a vocês que aí eu gosto mais, entendeu? Eu prefiro. Igor Mendes, sempre com a gente. Valeu, Igor. Se tiver alguma dúvida, só falar. Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você está vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! Essa eu acho a mais fácil de fazer por ser isso, narração. Basta você saber quem é que está ali e pau na máquina, né? As parciais estão na tela, é só você ler, né? O primeiro trecho foi X, a primeira volta, aparece o comparativo, que eu acho a coisa mais legal. Aparece o comparativo muitas vezes daquele tempo para o recorde mundial. Nesse ano eu não sei se na patinação de velocidade está rolando isso, mas nos jogos de verão, por exemplo, na Diamond League, tem uma flechinha verde no trecho que vai mostrando. Ela fica verde se a pessoa está correndo no recorde da prova. E aí, se ela estiver para trás, a cor muda. E aí você tem noção exatamente do que você está narrando. É muito bom, é muito legal. Para mim, é o favorito, patinação de velocidade. E acho o mais fácil. Esqui alpino. Essa é uma modalidade de condução. Por quê? O esqui alpino é basicamente uma descida. Vocês vão lembrar da Lindsey Vonn, que se arrebentou, né? Inclusive a medalha de ouro dela em Vancouver eu narrei. Eu tinha cabelo ainda. É uma descida que você tem que passar pelas portas, ou seja, parece um pouco... Ai, meu Deus. Caiaque, sabe essas provas de caiaque que tem em Jogos Olímpicos? É igual, só que o caiaque é na água e aqui é na neve. Em descida, você tem que passar pelas portas, você não pode bater nas portas, o percurso, e quem fizer mais rápido ganha. Então, você também não vai, se foram 20 atletas que vão descer, você não vai dizer o que a pessoa está ali fazendo, porque está ali na cara que ela está descendo uma montanha, virando para a esquerda, para a direita, certo? Não tem porquê. Mas você vai conduzir. Olha, ela está passando muito perto da porta, ela tocou na porta, ela vai receber desconto na pontuação, no tempo. Ela está fazendo um tempo bom, ela está fazendo um tempo ruim na comparação com a líder, com a última campeã da prova e tal.
Você vai pontuando aquilo junto com quem está comentando, se você tiver um comentarista. Acabou, o tempo foi X, bola para frente. Tem uma chance, tem duas chances, às vezes você tem 2 descidas para fazer, né, para computar o seu tempo total, depende do regulamento de cada disciplina dentro da modalidade. Né? Então, basicamente é isso. Então, você não narra e também não só a presença, não pode ficar calado enquanto a pessoa está descendo, você tem que falar alguma coisa. Então, aí você conduz o seu telespectador mostrando, orientando sobre o que está acontecendo, sem narrar o que está acontecendo. Deu para entender a diferença, gente? Vocês têm dúvida? João Pedro, tem o gráfico, Marcelo. Quanto mais verde, melhor. Quanto mais vermelho, pior no esqui alpino. Então, aí, pronto. Tá, a própria tela, às vezes, te dá tudo. Se não tiver na tela, tem no seu computador. Tá? Eu vou até buscar. Deixa eu ver aqui. Tirar da tela um pouquinho para ver se... Como é que é o real time da Olimpíada, né? Milano Cortina. Biriri, biriri, biriri. Biriri, 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 biriri. Ó, vamos ver juntos? Depois eu acerto a tela, viu, Denani? Denani fica... Eu atinjo o toque dele quando fica fora de esquadra, assim. Melhores momentos é stories, cadê? Cronograma e resultados. Visão geral, quinta-feira, esqui alpino, ó. Tá tudo aqui, tá vendo? Deixa eu voltar lá para a tela para eu poder diagramar direitinho, para vocês verem a tela toda, né? Importante, vocês verem a tela inteira. Tá aqui. Ó, isso aqui aparece na hora para vocês, quando vocês estão narrando. Então, esqui alpino. Nível intermediário, ele fez em 23. Nível intermediário 2, ele fez em 55. A classificação dele foi... Naquele setor, ele foi o melhor. Né? Nessa velocidade aqui, 117 por hora. Ó, diferença em relação ao líder. Aparece tudo aqui. E ele fez em 1:25:32. 1 minuto, 25 segundos, 32 centésimos. Tá? Então, isso vale para todos. Então, isso aqui, e esse aqui, vou até olhar, eu quero ver se tá aqui, ó. Isso aqui tá rolando agora. 10h15, paraná. Que horas são agora? Meio-dia para 1h, né? Isso aqui deve estar rolando agora. Ok no gelo. Ó, escalações, estatística. Não tem, porque o jogo ainda não começou. Vai começar. Quando começar o jogo a gente vai saber. 12h40 ainda não é, vai começar agora. Então aqui o próprio site te dá tudo, ó. Eu queria pegar uma outra modalidade que esteja acontecendo agora. Meio-dia, 10h15. Deve estar em pausa lá. Ó, a lista, ó. Quem vai disputar ali o luge? Tá? Ó, olha aqui, ó. Quem é? Perfeito, ó. O luge também é uma modalidade que você conduz, você não vai narrar. Né? Então, enquanto a moça, elas estão descendo lá no trenozinho, quem são? Quem é essa dupla americana aqui? A dupla número 1. Kevon Morgan, Sofia Kirkby. Primeira participação. Enquanto está descendo, primeira participação olímpica dela, 4 vezes no campeão do mundo. E ela está descendo lá. Ó, passou num tempo legal, porque o tempo vai mostrar do lado, quando começar o evento. Vai abrir uma coluna aqui do lado e você vai poder ver o que está acontecendo. Então, o site te dá tudo. Tudo, absolutamente tudo. Não tem desculpa para não ter informação, entendeu? Tá tudo lá. Site oficial e essa é a parte do site para o torcedor. Quem tem os direitos tem um outro portal só para os detentores de direitos e aí tem uma infinidade de dados para você se virar, tá? Biathlon. O biathlon é como o esqui cross country.
você vai também ali narrando e conduzindo, né? Um misto ali, porque tem horas que você tem que narrar. O biatlon é uma combinação de esqui e cross country e tem alguns momentos que eles param para atirar. E aí tem uma pontuação, né? Você vai somar o seu tempo com essa pontuação para você ter o resultado final durante a prova, né? Para feminino, para o masculino. Então, são provas longas. Então, você também tem que ter a mesma capacidade de ler estratégias, né? Como acontece no esqui cross country. O biatlo é como o biatlo o heptatlo, né? Assim, o heptatlo é diferente. O heptatlo é mais parecido com o combinado nórdico. Mas vamos chamar de biatlo aqui. Também existe competições olímpicas que você tem mais de uma coisa para fazer numa mesma modalidade. Então aqui você tem que saber correr ou esquiar e atirar. É um treinamento, né? Um treinamento de exército, é daí que vem o esporte, né? O bobsleigh. Bobsleigh é igual ao skeleton, que é igual ao luge. Qual que é a diferença? O bobsleigh é um trenó que você tem uma equipe, você tem com 2 pessoas, tem com 4 pessoas, que você vai descer uma pista, que é legal você conhecer a pista, onde estão as curvas, que curva é mais fechada. É um pouco do automobilismo, né? Como é que você faz a tangência certa para ter o melhor tempo? Se você encosta lá em cima, você vai perder velocidade. Então, quanto mais você for para cima ou para baixo, encostar na superfície ali é pior para você. Você tem que fazer uma trajetória mais reta, vamos colocar assim, mais limpa. E tem as parciais de tempo que você vai vendo ali. Cada um desce, cada um por vez. Você lê o tempo e vê se está indo bem, se não está, se o tempo é bom, se não está. Mesclando isso com informações. Ali você também é uma modalidade de condução. Você não vai narrar tudo que o cara está fazendo. Fez uma curva para a esquerda. Não tem ultrapassagem para você narrar. Então você vai conduzir. Tá? O bobsled é um trenó, o skeleton é uma espécie de prancha que você vai de frente, né? E o luge você vai deitado assim, né? Um você vai com a cabeça, o outro você vai com o pé. A única diferença é essa, né? É a diferença de como você faz a descida. E muitas vezes é a mesma pista. Então, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Isso aqui eles chamam de patinação de velocidade em pista curta. É igual a patinação de velocidade, tá? Tem uma largada coletiva, tem várias fases, dependendo da prova ali que você está disputando, mas também é uma prova de velocidade, então quem chegar primeiro ganha. É como se fosse um revezamento, vamos dizer assim, né? Então aqui você narra, aqui é narração mesmo, quem está na frente, quem não está, que equipe está na frente, qual não está, qual equipe é boa, qual não está, que tempo está fazendo fulano em relação a ciclano. E você imprime um ritmo de narração, também aqui. Hóquei. Cara, o hóquei é um jogo. Então o jogo você narra como você narra um handball. Aí você tem que conhecer a regra. Aqui você tem que conhecer. Você tem que saber quais são... Como é que chama o taco? Aquela ponta do taco se chama blade. Aquele disco, ele tem um nome. Você pode chamar de disco, mas ele não é uma bola. Ele é um disco, chamado de puck, né? Tem as regras específicas, as áreas de saídas, aqueles círculos ali para você fazer o huck ali e brigar pela posse do disco. Tem as transições, as zonas da quadra ali, do rink, na verdade. Tem as zonas ali, zona de defesa, zona de meio, zona de ataque. Você tem que pontuar onde eles estão. Até qual é o limite da falta, porque o hóquei permite uma certa porradaria. Tem o power play, quando o jogador fica suspenso por um período, como acontece no handball, como acontece no futsal. Lá se chama power play, você tem uma possibilidade de uma superioridade numérica durante um período. Então é um jogo. O jogo é jogado e o jogo é narrado. Essa aqui exige. Exige. Não é para qualquer um, não. Você tem que conhecer.
E é uma modalidade que você vê no Brasil, porque tem a NHL, que passa nos canais da ESPN. Então dá para você acompanhar. Boa parte de quem disputa a Olimpíada, independente da sua seleção, disputa a NHL. São os pica do negócio, é igual o basquete com a NBA, né? Então aqui exige. Salto de esqui, que é uma modalidade bem legal de você narrar, mas aqui também, cara, você é um apresentador. Você vai falar o quê? Saltou! Não vai, né? Não dá pra você falar isso. Então, de novo, é uma apresentação. Fulano vai saltar, você tem a distância do salto que conta e como ele faz esse salto, né? Que manobra ele faz. Então, isso tem uma nota que é avaliado por juízes. Então, não é pra gente se meter. A gente só apresenta e deixa o comentarista. Tá? Que mais? Combinado nórdico, que é uma prova que só tem homem, infelizmente. É uma espécie de heptátlon nos jogos de verão, ou decátlon nos jogos de verão. Você, em dias diferentes, faz coisas diferentes. Você tem a prova de salto com salto de esqui e a prova de esqui cross-country. Você soma as duas, você tem a pontuação. Tá? É uma prova nobre também na modalidade, mas a diferença dela para as outras também. Essa é uma... Você vai narrar duas provas diferentes que valem uma disciplina. Basicamente é isso. E o esqui estilo livre se assemelha muito a um esporte radical também, né? Porque você tem a descida, como tem o moguls, né? Que estava passando hoje de manhã, que é uma variação desse tipo de esqui estilo livre. Tem o estilo moguls, que você vai ali, tem aqueles morrinhos que você vai ali, né, batendo o joelho ali, né, dobrando o joelho, esticando a perna, dobrando o joelho, esticando a perna, descendo aquilo ali. A forma de você descer ali conta ponto. Você tem os saltos no meio desse percurso, então cada salto tem uma manobra que vale ponto. E tem o tempo também. Então aqui tem as duas coisas, o tempo que você desce e o salto que você dá. Tem o estilo livre e a rampa mesmo, você está descendo ali, mas uma mistura de esqui alpino com salto, né, de pirueta, vamos colocar assim. Então ali também, assim, você pode até tentar conduzir essa prova. Pode, se você tiver um certo conhecimento ali. Mas é melhor pontuar o tempo. Pô, deu um salto, deixa o comentarista dizer que salto que é, né? Ou se você sabe, pô, deu um backflip, tá, mas é um backflip com esqui cruzado. Aquilo tem um nome, ou não. Então você ali... troca com o comentarista, não é uma narração. Então você vê que tem pouca coisa nos Jogos Olímpicos de Inverno que você efetivamente narra um play-by-play mesmo, em ritmo de narração corrida, né? Gabriel, boa tarde, meu querido. João Pedro, veja a Natália Lara, Gustavo Villani. Lá, a Natalinha é uma gênia, é geniazinha. E o Guga, se desenvolveu muito bem. O Paulo Andrade também. Diga-se de passagem, né? Eu nunca tinha visto ele fazer. Eu acho que para ele é uma novidade, né? Fazendo essa condução sempre com comentarista, contextualizando, é isso. Você vira um apresentador.